E falando um pouco sobre quais são as pautas-chave que têm dominado em alguns países, né? O que você tem visto, talvez, de mais ênfase em diferentes regiões, né, em termos de assunto, e de quais delas o Brasil talvez esteja menos avançado na discussão? Assim. Legal. Acho que vale dar esse colorido, que a gente também... A gente exalta porque a gente sabe de algumas coisas legais que estão acontecendo, mas quando a gente coloca isso em perspectiva em relação a outras partes do mundo, talvez a gente consiga, né, se nivelar melhor. Sim. Assim, fazendo de trás para frente, né? Eu acho que é onde a gente ainda pode melhorar. Tem uma questão da identidade digital, eles estão muito avançados, né? Sim. Então, para você fazer um onboard de cliente na Europa, em qualquer outras regiões, é muito mais simples e mais fácil do que aqui no Brasil. Exato. Obviamente, o Brasil vem melhorando, porque até antes do novo RG, você podia ter um RG em cada estado, né? Caramba, hein, bicho? São 27 RGs que você consegue emitir no Brasil. E agora vai ser único, né? Vai ser um único RG. Isso é uma coisa, assim, que é absurdo. Você explicar isso para um gringo, ele não entende. Como assim? Sabe? É confuso. É um documento de identidade nacional, um de cada estado, né? Talvez nos Estados Unidos tenha a mesma dinâmica, mas mas lá a dinâmica toda é diferente. Federação, outra forma de lidar no dia a dia também. Mas o que eu vejo que talvez assim, o Brasil teve alguns pontos de destaque, mas que foram apagados ou que ficaram para trás, é a questão das finanças pessoais, né? O PFM, né? Personal Finance Management, né? Então, assim, você teve o Guia Bolso, né? Mas depois ele foi adquirido pelo PicPay e acabou sendo integrado no serviço do PicPay. Teve aquela fintech Grão, né? da Mônica Saccarelli. Sim. Que também tinha uma foco em finanças pessoais, aplicação da educação financeira. Eu acho que nisso a gente está muito para trás. Em relação ao PFM. Mas aí não é cultural também da gente não ter essa cultura? É cultural, mas é uma cultura que a gente precisa virar, né? Fortalecer. Porque também, se você puxar mais na base da tem educação. Isso. E aí a gente tem aquele papo de integrar... ideia de finanças básicas no conteúdo curricular, e o Banco Central até estava trabalhando isso. Eu não sei há quantas anda isso, não sei também até onde vocês têm informação sobre isso. Tem esse trabalho de base, mas obviamente acho que PFM vai ficando robusto com Open Finance também, com iniciação, tudo que está se trabalhando. Tem um trabalho de base, assim, o próprio Banco Central tem as suas políticas, né? Tem a Semana ENF, né? Sim. Que é de educação financeira. Tem a CVM também, tem o Investor Week, né? Que eles falam muito em educação financeira também. Mas isso partindo do âmbito público, né? Sim. Do privado, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de desenvolver esses serviços de uma maneira a você atrair as pessoas que ainda não estão começando a ter o seu primeiro acesso às finanças pessoais, pessoas que nunca tiveram acesso adequado, podem começar a ter um acesso melhor agora, assim, sabe? Então, eu acho que nesse sentido a gente está ficando um pouco... Poderia fazer melhor, eu acho. Isso eu acho que minha visão é o seguinte, assim, talvez, cara, assim, a gente está num bom momento para isso, para fazer um leapfrog. Sim. Né, daquele grande salto. A gente já viu saltos na China, por exemplo, saindo dinheiro em espécie para os pagamentos QR Code e tudo mais, no celular, com as wallets. Com a infraestrutura que está sendo construída aqui, de Open Finance, né, que você já consegue agregar dados e tal, de iniciação de pagamentos também, que você pode fazer programações de transferências inteligentes para poder ajudar a cobrir um cheque especial e tudo mais. E inteligência artificial também, que é um papo que até o próprio Campos Neto falou, né? A ideia de tentar, na ideia do super app que está sendo aberto caminho para que se construa, que também encaixa inteligência artificial para poder dinamizar tudo isso. Então a gente tem meio que uma espécie de consultor ali, né? Assistindo o consumidor também, né? Eu acho que a inteligência artificial é o molho secreto de tudo isso, assim, sabe? A partir do momento que a gente tem assistentes pessoais, né? Que conseguem identificar padrões e de uma maneira calibrada com seus interesses, né? Sim. Pode te ajudar nas conquistas pessoais, aí a gente vai conseguir implementar essa cultura no brasileiro de maneira efetiva. Porque assim, eu recebi lá na BFintex recentemente um pessoal de Singapura, né? E eles me fizeram perguntas sobre o Buy Now, Pay Later, sabe? Sim. Falei assim, olha, aqui no Brasil a gente já tem o Buy Now, Pay Later antes da internet, que é o crediário, né? Exato. O carnê das Casas Bahia, né? Que você já tinha crédito para comprar produtos, né? E eles estão implantando isso só agora. Foi difícil de convencê-los, né?
de que isso era uma coisa boa. Porque na visão deles, assim, não, mas por que uma pessoa vai comprar uma geladeira parcelada? Por que uma pessoa vai comprar fogão parcelado? Eu falei assim, não, aqui no Brasil as pessoas fazem compra do supermercado parcelado. É verdade. Nossa, mas que absurdo. Assim, sabe? Mas essa pessoa não vai se endividar muito? Eu falei, se endivida. Então o Buy Now Pay Later também tem que ter esses cuidados, né? Endividamento. Mas ao mesmo tempo, isso habilitou o Brasil também, né? a ter acesso a produtos que a população não tinha. A desenvolver a indústria brasileira. A desenvolver o varejo brasileiro, assim, sabe? Também tem que olhar os dois lados da moeda, né? Sem dúvida. Eventualmente, assim, a população brasileira as famílias brasileiras estão endividadas, sim, mas a gente consegue solver esses problemas com o uso de ferramentas como essas. E é interessante, né? Porque quando a gente fala, você acabou de falar de Buy Now Pay Later, né? A discussão recente que estava tendo lá no Reino Unido era de talvez dar uma segurada nessa questão, porque a galera tava parcelando compra de pizza, tipo assim. Sim. E aí, assim, e até a forma como talvez as novas gerações estavam sendo targetadas ali, estavam sendo miradas, era muito no sentido de... acho que tinha até o lance da Klarna mesmo, que eles falaram assim, se dê o direito de ter uma Klarna, te deu um tempo, se deu um Klarna, que é assim, ó, cara, faça compra de produtos de cuidados pessoais, tipo maquiagem, essas coisas parceladas e tudo mais, né? Quando a gente olha pra cá, tudo bem, a gente faz isso aqui no Brasil, mas eu acho que lá eles sentiram uma preocupação que a geração de lá entrasse numa onda de endividamento muito pelo impulso, talvez, deles receberam isso pela rede social e tal, sendo impactados ali. Sim. E é muito fácil, dá um cliquinho e já fez. É porque lá no Reino Unido eles estão... Um assunto comum entre o britânico agora é o Cost of Living Crisis, né? Sim. Que é o crise do custo alto de vida. Uhum. Porque eles não tinham isso antes da pandemia, né? Sim. A inflação, em alguns momentos, deflação, né? Uhum. Eu tava conversando com uma pessoa lá do Reino Unido e falou assim... O pint de cerveja nunca aumentou de valor. Sempre foi 3 pounds, 4 pounds. Hoje está 7, 8. Para eles é um absurdo isso, entendeu? Sim. O meal, né? A oferta média do McDonald's lá também aumentou 1 pound de um ano para o outro. Eles acharam um absurdo, assim, sabe? Então isso, eles não estão acostumados com esse cenário inflacionário, taxa de juros mais elevada, né? Então, a abertura do evento do IFGS lá... Foi o Rishi Sunak, o Prime Minister do UK, lógico, por vídeo. Ele falou do Cost of Living Crisis. O painel seguinte teve um foco no Cost of Living Crisis. Porque a dor deles é porque eles não estão acostumados com isso. Não estão acostumados. E eles entendem que talvez esse elemento de Buy Now Pay Later sendo exponencializado, isso vai desovar nisso aqui também. Exato. Né? E lá tem os movimentos lá de protesto, né? Tem o Eat or Heat, né? Tipo, a pessoa fala assim, ou eu como ou eu pago a conta de luz. Caramba, Ou eu como ou eu pago a calefação em casa, assim, sabe? Sim. Porque realmente o país está em crise, assim, sabe? Mas eles não encontraram uma solução ainda para superar. E o Buy Now Pay Later pode ser uma solução intermediária, mas há uma preocupação de isso prolongar ainda mais. Sem dúvida. Lá na frente, se ocorrer inadimplência, começar a aumentar a inadimplência. Se correr frouxo, né? Exatamente. E eles não estão acostumados a lidar também com isso. Aqui no Brasil a gente já está calejado. A gente passou por hiperinflação. Nossos pais ali foram mestres das finanças por causa da hiperinflação dos anos 80, 90, né? E a gente, taxa de juros a 2 dígitos não é uma coisa rara aqui no nosso país, né? São ciclos, né? E mexe, volta e a gente vê... E o sistema bancário já muito robusto também, né? Conseguiu lidar com isso. Lidar com os solavancos. Então a gente tem um sistema muito robusto também.